Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? O pastor Rai está bem, tá? Ele teve uma festividade de família, só que era de madrugada, né? Era um aniversário aí de 15 anos, e aí ele achou por bem, hoje está descansando porque ele chegaria pela manhã, né? E aí ele pediu para mim trazer a mensagem para os irmãos nessa manhã, amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou pedir desculpa para os irmãos aí que eu estou ainda um pouquinho sarando da gripe, então a garganta ainda está meia conturbada. Aí a voz dá uma falhadinha de vez em quando aí. 1 Crônicas, capítulo 21, o verso é o 24, a parte B dele. Os irmãos acharam? Quero falar com os irmãos sobre uma situação que aconteceu com Davi, rei Davi, para nós aprendermos um pouquinho a mais com esse irmão aqui. A parte B do verso 24 vai dizer assim: não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecer um holocausto que não me custe nada. E o título dessa mensagem é: não me custe nada. Amém? Quem foi Davi? Fiz umas anotações aqui. Davi é uma das figuras mais importantes aí na Bíblia, de destaque. É conhecido não apenas como o segundo rei de Israel, mas também como o homem segundo o coração de Deus. Sua vida é um testemunho de fé, obediência, arrependimento e a graça divina, apesar de suas falhas. Davi foi escolhido por Deus para liderar o seu povo, sucedendo o rei Saul. Quem foi Davi? Na juventude, Davi era um pastor de ovelha, o mais novo e aparentemente o menos significativo dos filhos de Jessé. No entanto, Deus viu algo nele, algo especial nele. E Deus também vê algo especial em nós. Em cada um de nós, Deus, Ele vê algo diferente, algo que, humanamente falando, outro ser humano não enxerga em nós. Mas Deus vê algo que cada um de nós temos, uma particularidade. Davi era um homem de fé e coragem. Um dos episódios mais famosos da vida de Davi é seu confronto com o gigante Golias. Enquanto o exército de Israel, incluindo o rei Saul, estava paralisado pelo medo, Davi, um jovem pastor, demonstrou uma fé inabalável em Deus. A história conhecemos. O filisteu, ferindo o povo de Deus, falando palavras contra o povo, blasfemando ali contra Deus, falando que o povo não era de nada, E aí Davi chega lá e tem toda a situação. Reinado, após a morte de Saul, Davi foi ungido rei sobre Judá e posteriormente sobre todo Israel. Seu reinado foi marcado por grandes conquistas militares, unificação do reino e o estabelecimento de Jerusalém como a capital política e religiosa da época. Então não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de uma pessoa que ela fez uma diferença gigantesca para a época e hoje é uma referência para nós. Pecados e arrependimentos, porque ele não era um homem perfeito. Davi errou e errou muita coisa. Apesar de sua fé e obediência, Davi não foi perfeito. Ele cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, seu marido. No entanto, o que diferencia e o qualifica como um homem segundo o coração de Deus não é a ausência de pecado, mas sua profunda e sincera capacidade de arrependimento. Esse era Davi. Ele era um cara que ele sabia que ele tinha que ser totalmente dependente de Deus. Quando vamos ler as Escrituras, vemos que todos os erros que Davi cometeu foi vacilo dele. Cansaço, por confiar demais nele mesmo, por achar que as coisas aconteciam por intermédio dele. Foi vacilo dele. Ele sabia que ele dependia de Deus, mas tinha momentos na vida de Davi que Davi dava, vamos dizer assim, ramelava. Essa é a palavra. Ele vacilava, fraquejava. E assim somos nós. Sabemos que devemos confiar em Deus,
falamos que Deus é grande, que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus cura, salva, mas em momentos de nossa vida vacilamos, fraquejamos. Trocamos Deus por distrações, por falácias, e aí muitas vezes vêm os erros, os pecados. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa ser impecável, mas sim ter um coração que busca agradar a Deus acima de tudo, que se arrepende sinceramente de seus erros e que confia plenamente na soberania divina. Davi demonstrou isso através de sua paixão pela adoração, sua dependência de Deus em todas as circunstâncias, sua disposição para obedecer e sua humildade em reconhecer suas falhas. Davi reconhece suas falhas. Davi, ele era um homem totalmente ensinável, e assim temos que ser nós, homens e mulheres ensináveis. Temos que ser passíveis de ser repreendido. Ele amava a lei de Deus e se deleitava em sua presença, como evidenciado em muitos dos salmos que escreveu. Davi era esse cara. Era um cara que ele sabia que o sucesso era só dependendo de Deus. E ele sabia também que quando ele errava, o único caminho era o arrependimento verdadeiro. Era se arrepender de todo o coração e não cometer de novo aquele erro. Davi, ele sempre cometia um erro diferente, mas o mesmo ele não ficava voltando. Legado. O legado de Davi é imenso. Ele foi um rei que unificou Israel, expandiu suas fronteiras e estabeleceu uma dinastia da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Sua vida é um exemplo complexo de fé e falha, obediência e arrependimento, mostrando que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos quando seus corações estão voltados para Ele. Esse era Davi. E assim temos que ser nós. E somos nós, pessoas imperfeitas, que Deus olha e fala, poxa, aí tem algo diferente, aí tem uma coisa especial nessa pessoa. E Deus enxerga e nos agracia em deixar nós participarmos da vida dele. E eu quero ler um pouquinho o comecinho de 1 Crônicas 21, o comecinho, do verso 1 até o verso 4. E vai dizer assim, o título da minha mensagem já começa assim, o recenseamento e a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e a seus comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu. E eu fiz algumas anotações aqui. Uma análise. Em 1 Crônicas 21, 1, nos diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi fazer um censo em Israel. E tem uma narrativa muito parecida lá em 2 Samuel 24, 1. Que diz assim, a ira do Senhor se acendeu novamente contra Israel e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, faze um censo de Israel e de Judá. Essa aparente contradição tem sido objeto de muito estudo, mas a essência é clara. Davi agiu de forma que desagradou a Deus. E qual foi o erro de Davi? O censo em si não era proibido. Dá uma olhadinha em Números capítulo 1. Números capítulo 1. O título da minha diz assim, ó, o recenseamento. No verso 1 vai dizer, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse, faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel. Então, contar não era errado. O que era errado? Em Números 26 vai falar a mesma coisa. Deus pede novamente para contar ao povo. Fazer a contagem não era errado. O
que era errado, o que foi errado de Davi, talvez foi a soberba ali. Creio eu que tem essa diferença entre Crônicas e Samuel, falar que um foi Deus que falou, e o outro foi Satanás, porque eu imagino que foi algo mais ou menos parecido com Jó, que Deus permite. Então Deus permitiu aquilo acontecer. Muitas vezes para poder testar o que Davi ia fazer. Tem situações que vêm para nós que parecem coisas boas. Só que muitas vezes nós não chegamos a Deus e falamos: Senhor, será que isso é do Senhor? Essa direção é para fazer? O texto só diz que veio uma ideia ali e vamos contar ao povo. Mas Joabe chega para Davi e fala: mas meu Senhor, mas para que fazer isso? Alguém chegou nele e falou: mas por que vamos fazer isso? Será que é necessário? E o texto diz que a palavra de Davi prevaleceu. Talvez naquele momento a ideia veio e Davi quis saber: será que eu sou poderoso mesmo? Será que as minhas forças bélicas são grandes o suficiente? Talvez naquele período ali veio a vaidade. E ali foi um erro. O problema estava na motivação. Davi, talvez impulsionado pelo orgulho, pela autoconfiança ou pela busca de segurança e números, quis quantificar sua força militar. Ele estava confiando na capacidade humana e não na provisão e proteção divina. Em vez de depender inteiramente de Deus, ele buscou seguranças em suas próprias estatísticas e poder militar. Joabe, seu comandante, percebeu o perigo e tentou falar para Davi, mas Davi persistiu. Olha lá, verso 3 de Crônicas. Crônicas 21, 1 Crônicas. Olha o verso 3. E vai dizer: Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do Senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Ali talvez Davi deu uma vacilada, porque veio uma instrução. Será que é isso mesmo? Será que não é mais fácil colocar diante de Deus essa situação? Mas aí Davi era o rei, né? Em certos momentos Davi falhava, ele era homem. Ele olhava aquele império gigante, era dele, ele que comandava tudo. E aí eu coloquei aqui: assim como Davi, nós muitas vezes caímos em armadilhas semelhantes. Vivemos em um mundo que valoriza o sucesso, a autossuficiência e a segurança material. E aí eu pergunto para os irmãos: só o mundo atual, só nos nossos dias, que pessoas como nós valorizamos o sucesso? Será que é só nos nossos dias? Ou será que no passado era assim? Uma pessoa de status, um político da época, um governador, será que ele também não se inflava com o status que ele tinha? A autossuficiência: poxa, eu sou grande demais, eu comando tudo isso. A segurança material: poxa, tenho riqueza, tenho cavalos. Será que isso daqui é algo só da atualidade? Ou será que o mundo sempre foi dessa maneira? Será que o ser humano sempre não olhou com esses olhos? Eu creio que sim. O mundo é mundo, pessoas são pessoas. Ou será que o Brasil, as pessoas pensam e agem de um jeito, em outro país pensam? Não, é ser humano. Todo mundo vai pensar, vai ter as mesmas ideias, as mesmas convicções, os mesmos propósitos. Gente é gente. É fácil para nós confiar em nossas próprias forças e recursos. E quando eu falo recursos, talvez eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de aptidões, dons. Aquilo que você é bom, que você tem destaques. Quantas vezes nos preocupamos mais com nossa conta bancária, nossa carreira, nossos contatos ou nossa inteligência do que com a dependência de Deus? Buscamos seguranças em coisas passageiras, esquecendo que a nossa verdadeira segurança e provisão vem do Senhor. Mas nós, como seres humanos, confiamos em nossas próprias forças. Uma vez eu conversava quando eu era de outro ministério, eu conversava com o irmão, e uma vez ele falou para mim uma coisa que
que eu nunca tinha pensado e é muito verdade. Ele falou assim, as pessoas pedem para Deus uma vida rica, só que eles esquecem que Deus não vai te dar o dinheiro, Ele vai te dar saúde e disposição para você trabalhar e conquistar o seu dinheiro. As pessoas acham que, Senhor, eu quero ser rico, aí Deus vai abrir o céu, vai cair um monte de dinheiro. Não é assim. Buscar reconhecimento e glória pessoal. E o ser humano todo, né? Tem pessoas que querem fazer estudo, quer estudar, quer ser grande na sua área, por reconhecimento, porque ela quer aquilo. Eu quero ser um livre docente, eu quero ser um doutor, quero ser sei lá, quer ser grande. O desejo de ser visto, elogiado e admirado pode nos levar a tomar decisões que não glorificam a Deus. Queremos construir nosso próprio império, em vez de edificar o reino de Deus. Talvez foi isso que aconteceu com Davi naquele momento. Talvez Deus permitiu Satanás dar aquela instrução, incitar aquela vontade em Davi, e Davi falou, poxa, eu sou o rei de toda essa bagaceira aqui, então agora eu vou em flor. Glória pessoal, eu que mando, deixa eu ver quantas pessoas eu mando aqui. Glória pessoal, poder. Desconsiderar a voz de Deus e os conselhos sábios. Assim como Davi ignorou Joabe, muitas vezes ignoramos a voz do Espírito Santo em nossa consciência. Sabe aquela boa ideia que muitas vezes nós temos? Puxa, eu tive uma boa ideia agora. Às vezes é a voz do Espírito falando para você, soprando no seu ouvido. Não é uma boa ideia, não. É Deus muitas vezes te instruindo. A palavra de Deus ou os conselhos de irmãos mais experientes seguindo nossos próprios caminhos. E quantas vezes eu não já ouvi pessoas dizer assim, às vezes a pessoa está para tomar uma decisão, né? E aí vem uma pessoa que fala, se eu fosse você eu não fazia isso não, cara, eu acho que isso daí pode te dar problema lá na frente. Geralmente acontece quando a gente é novo e nossos pais nos orientam, né? E aí a gente vai lá e faz e quebra a cara. Só que quantas vezes eu não já vi pessoas dar conselhos muito bons e a pessoa que recebe aquele conselho, ela olha para o outro e fala assim, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. E muitas vezes acontece conosco. Filhos e filhas, pessoas que estão nos caminhos do Senhor, assim como Davi era, tem um coração que aceita a repreensão, tem um entendimento sobre o certo e o errado. E muitas vezes, quando vem as direções, quando vem pessoas falar conosco, quando vem o próprio Deus e fala em nosso coração, muitas vezes nós chegamos à conclusão, se conselho fosse bom não era dado, era vendido. Eu vou fazer. E aí faz e erra. Medir o sucesso de forma mundana. Avaliamos nossa vida cristã hoje, né, pelo número de seguidores nas redes sociais. Quem vê aí os coaches cristãos, né, que trazem mensagens e tem 1 milhão, 2 milhões, 15 milhões de seguidores. E ele mede o sucesso dele por aquilo. E muitas vezes nós também postamos uma coisa e vemos lá, 10 curtidas, 1000 curtidas. Pelo tamanho da igreja, pela quantidade de bens materiais que temos, em vez de pela nossa fidelidade, santidade e amor a Deus e ao próximo. O erro de Davi nos lembra que a verdadeira força não está em números, mas na nossa total dependência de Deus. Quando confiamos em nós mesmos, abrimos brechas para o erro. E aí eu coloquei uma anotação aqui, que há um tempo atrás eu falei em uma das pregações. Nossos erros individuais muitas vezes têm consequência coletiva. Muitas vezes tomamos decisões, temos a história de Ruth, no livro de Ruth. Abimeleque toma uma decisão em prol dele e da família, que a consequência foi coletiva. O texto em nenhum momento mostra Abimeleque consultando a Deus, nem Noemi consultando a Deus se era aquilo mesmo, se era para eles saírem dali. A Bíblia não relata isso. Ele toma uma decisão, tem fome, eu tenho que sair daqui, pegar minha casa e ir para um lugar que tem comida.
Chega lá, acontece um monte de situações. Noemi fica sozinha com as noras. Atitudes individuais, que o resultado é no coletivo. Davi, ele foi, ali Deus permitiu, ele foi e contou o povo. Antes dele contar o povo, quando ele deu a ordem, Joabe vem falar para ele, mas eu acho que isso não é o certo. Será que não é bom repensar? E o texto diz, e a vontade do rei prevaleceu. Ou seja, uma atitude individual trouxe uma consequência no coletivo. E nós vamos ver a consequência. Após o pecado de Davi, Deus enviou um anjo para castigar Israel com uma praga. Olha aí, Crônicas 21, verso do 9 ao 14. 1 Crônicas 21, do 9 ao 14. E vai dizer assim, ó, o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu as executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. 13. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. 14. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. A decisão de Davi não foi individual? A palavra dele não prevaleceu? Só que a resposta foi o coletivo. Ele agiu de uma forma individual. Eu quero que faça isso. Naquele momento ali ele vacilou. Mas quando veio a resposta, pessoas pagaram. Davi, arrependido, buscou a Deus e foi instruído a construir um altar na eira de Ornã. Olha lá o verso 18 agora. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Versículos 22 a 24 nos trazem lições preciosas sobre a verdadeira adoração e o custo da obediência. E no verso 22, se os irmãos puderem olhar aí, eu coloquei aqui, ó, a necessidade de um lugar de sacrifício e reconciliação. E no 22 diz assim, então Davi disse a Ornã, dá-me o lugar desta eira, para que eu edifique nela um altar ao Senhor, por preço justo me darás, para que cesse a praga do povo. Davi reconheceu a necessidade de um lugar específico para se encontrar com Deus, oferecer sacrifício e buscar reconciliação. A eira de Ornã representa o ponto de encontro entre o homem e Deus. Para nós hoje isso aponta para a cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz é o nosso lugar de reconciliação. É o lugar de reconciliação para nós ou não? É ali que nossos pecados são perdoados e a comunhão com Deus é restaurada. A adoração sincera, nosso lugar de sacrifício é também o nosso coração, onde oferecemos a Deus a adoração sincera, arrependimento e entrega total. A igreja como corpo de Cristo, a igreja local é o lugar onde nos reunimos para adorar, aprender e buscar a Deus em comunidade. Davi entendeu que o ato dele, o vacilo dele precisava de um lugar de reencontro. Precisava de um lugar de restauração. Poxa, falhei, eu preciso. Mas ele entendeu, foi mostrado a ele, olha, levanta um altar aqui,
Já que você errou, já que você já entendeu que você falhou, porque o texto vai dizer que ele reconhece que ele peca contra Deus. E aí ele entende, poxa vida, eu errei mesmo, eu falhei, eu rachei o altar. Então eu tenho que reconstruir. Eu tenho que ter algo que eu volte a adorar a Deus. Eu tenho que ter um marco onde eu reencontro Deus, eu vacilei. Esses somos nós. Vacilamos constantemente. Constantemente temos que pedir para Deus misericórdia. Constantemente temos que lembrar da mensagem da cruz, que Deus morreu por nós. E tem um ponto 2, a generosidade e a disposição em oferecer. Verso 23. E Ornã disse a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, o que lhe bem parecer. Eis que te dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Ornã demonstrou uma generosidade notável, oferecendo tudo gratuitamente a Davi. Ele estava disposto a dar o que tinha de melhor para a obra de Deus. Isto nos ensina sobre a alegria em dar. A verdadeira generosidade, a alegria em dar, a verdadeira generosidade não é forçada, mas brota de um coração alegre e disposto a contribuir para o reino de Deus. E aí às vezes eu até brinco, né? A pessoa vai trazer oferta e na hora que fala da oferta até muda o semblante, né? É alegria em dar, é alegria em fazer para Deus. Ornã, ele teve essa atitude aqui. Pode ser certo, pode não ser certa. Aí tem que ler o texto, cada um vai ter uma interpretação. Mas o que nos mostra é fazer o melhor para Deus. O valor do sacrifício voluntário. Deus se agrada de ofertas que vêm de um coração voluntário e não de uma obrigação. É uma entrega por amor. E não pense em dinheiro. Pense em você como ser, mente pensante. Você se doar, você se entregar, nós nos entregarmos a Deus. Ornã fez isso. Ele estava disposto a dar algo em prol de Deus. Que para ele era negócio, né? Talvez. Tanto que foi, Davi compra. Mas era negócio e ele estava disposto a dar. É o melhor. É o melhor sacrifício. Sabe? É o melhor para Deus. Disposição para servir. Assim como Ornã, somos chamados a oferecer nossos dons, talentos e recursos para o serviço de Deus e do próximo. E aí tem o ponto 3. O princípio do sacrifício genuíno, que está no verso 24, a parte A, que vai dizer assim: então disse o rei Davi a Ornã, não. Ele exclama, não, tá doido. Antes por preço justo comprarei, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Ali Davi entendeu, poxa vida, eu errei, eu vacilei, já fiz algo errado, e agora na hora que eu vou levantar um altar a Deus, na hora que eu vou entregar sacrifícios, não vai me custar nada. Espera aí, eu errei, não vou pagar pelo meu erro? Não, está errado. Davi recusou a oferta gratuita de Ornã, insistindo em pagar o preço justo. Ele compreendeu um princípio fundamental da adoração. O sacrifício genuíno deve nos custar algo. Não podemos oferecer a Deus aquilo que não nos custe nada. Isso nos leva a refletir sobre o custo do discipulado. Seguir a Cristo implica em renúncias. E é renúncias constantes. Sacrifícios e um compromisso que nos custa tempo. Quem aqui dedica tempo com as coisas de Deus? Ler a Bíblia, cantar um louvor,
tem que custar tempo, tem que dedicar tempo, recursos. E aqui quando eu falo de recursos, pode ser o seu dom, o seu talento, suas aptidões. Talvez você toca, você canta, você tem habilidade para fazer um artesanato, coisas que você pode fazer em prol do reino, em prol de Deus. Talvez você tenha habilidade aí para mexer com materiais, imprimir mensagens para as pessoas, pregar, não sei, seus dons, seus talentos aí. E até mesmo nossa própria vontade. E quantas são as vezes que a nossa vontade é talvez tirar um lazer, ficar de preguiça na cama, e nós precisamos de ir contra isso. É o custo do discipulado. É o custo de aprender mais de Deus. É o custo de se anelar mais a Ele. Davi, ele entendeu isso. A verdadeira adoração, a adoração que agrada a Deus, não é apenas verbal, não é apenas falácia, da boca para fora, mas envolve a entrega de nossa vida, nossos recursos e nosso tempo de forma sacrificial. É quando você não tem tempo e você, não, agora eu vou meditar. É quando você não consegue, não, agora eu vou orar. É quando está tudo difícil, está tudo desabando e você, não, mas eu tenho que ter minha comunhão com Deus. Evitar a fé conveniente, que eu acho que quase todo mundo, quase nunca evita, né? Não podemos buscar uma fé que seja apenas conveniente, favorável, cômodo, que convém, que não exija nada de nós. A fé verdadeira exige entrega e sacrifício. Tem fé em Deus aí? Crê nele mesmo? Crê que ele pode mudar a sua vida, a sua história, aprumar as coisas? Então tem que ter sacrifício, tem que ter entrega, tem que ter renúncia. Senão não é uma fé genuína. Não pode ser cômodo, favorável. Não pode. Tem que gerar incômodo. A nossa mente tem que reclamar, o nosso corpo tem que reclamar. Senão não faz sentido, não tem mudança. No karatê tem muitas atividades, muitos golpes que é muito simples, muito fácil, né? E as pessoas geralmente elas se acomodam em fazer aqueles fáceis. Só que aí tem os que exigem mais do corpo. Tem saltos, tem várias coisas que exigem muito. E aí quando chega nesse, as pessoas pelo grau de dificuldade, as pessoas elas negligenciam. E aí a gente fala, então, mas aqueles que é facinho, que é mamão com açúcar, aquele ali não vai te formar. Aquele ali não está fazendo você vencer você. Não está te esforçando em nada. Agora esse daqui vai fazer você se vencer. Ah, eu tenho medo de altura. Então, mas você vai ter que pular aí. Tem que pular a cadeira. Ah, eu não consigo chutar. Vai ter que chutar essa altura aí. Sai do comodismo. A mesma coisa é a fé. Se ela for muito favorável, nós não crescemos em Deus. Não crescemos nas coisas de Deus. Ela tem que mexer, ela tem que gente lá dentro, gerar incômodo para a gente poder crescer mais em Deus. Ponto 4. A importância de um sacrifício aceitável. E aí é o verso 24, a parte B, que Davi diz, nem oferecei holocausto que não me custe nada. E aí levanta um ponto para a gente muito interessante. Quantas são as vezes, e aqui é muitas vezes, que erramos, pecamos contra Deus, e reconhecemos isso, mas não gera custo para nós, não gera desconforto. Continuamos na mesmice, nós entendemos que erramos, mas não pagamos o preço para mudar o erro. E Davi, ele foi muito categórico, não oferecei holocausto, que não me custe nada. Ele estava dizendo, poxa vida, eu já errei, já pequei, já não busquei Deus lá no começo para entender se era esse caminho que eu tinha que ter seguido, deixei o homem aqui falar. E aí agora, na hora que eu entendo que eu errei, que eu
preciso de reconciliar com Deus, eu não vou pagar nada. Não vai me custar, não vai me ferir em nada, poxa vida. Vai ficar uma marca? Não, tem que ter um preço. Se eu errei, eu tenho que pagar. Tanto que o texto diz, depois que Davi fala para Deus, fala, mas Senhor, quem pecou foi eu. Por que o Senhor está mexendo com as ovelhas? Castiga eu, minha casa, minha família. Mas eles não, quem pecou foi eu tenho que pagar. O texto diz que 70 mil pessoas morreram, homens, né? O texto diz que 70 mil pessoas morreram por um ato, uma falha dele. E aí, na hora que ele tem que se reconciliar, ele não vai, tem que ter custo. Davi sabia que um sacrifício sem custo não seria aceitável por Deus. A aceitação de Deus não se baseia na quantidade. E aí está uma lição para nós. Muitas vezes erramos, falhamos e pensamos que por muito pedir perdão está tudo resolvido. E não é a quantidade de vezes que você pede perdão, mas a aceitação de Deus está na qualidade e na motivação do que é oferecido. Para nós isso significa. E aí eu pergunto para a igreja, deixa essa pergunta. Quando você erra, você peca, qual que é a qualidade do pedido de perdão que você tem feito? Tem pedido perdão e não tem errado mais? Ou só tem pedido, Senhor, me perdoa, desculpa. Aí faz o sinal da cruz, dá um beijinho no dedo, e aí daqui a pouco está errando de novo. Não é a quantidade de vezes. Não seremos salvos por muito pedir perdão, mas seremos salvos por pedir perdão e não cometer mais o erro. Deixaremos de pecar e falhar? Não. Em nossa essência somos pecadores. Sempre iremos pecar, falhar, errar, cometer erros. Mas comete o erro, pede perdão verdadeiro, genuíno e deixa aquilo. Para nós isso significa a qualidade da nossa oferta. E oferta não está ligada em dinheiro, tá? Deus se importa com a qualidade do nosso serviço, da nossa adoração e da nossa obediência. Não basta fazer, é preciso fazer com excelência e de todo o coração. Tem se ofertado a Deus aí de todo o coração? Tem se entregado a Ele de todo o coração? Deus está olhando para isso. A motivação pura. Nossas ações devem ser motivadas pelo amor a Deus e não por interesse próprio, busca de reconhecimento ou mera obrigação. Sabe quando a criança erra? E aí você fala, vai lá e pede desculpa. Aí a criança vai emburrada, pede um desculpa de qualquer jeito e acha que resolveu? Nós não podemos ser assim. Errou, reconhece, que nem Davi. Poxa, errei, pequei contra o Senhor. Agora eu vou pagar o preço. E segurar aí, que às vezes o preço a ser pago é caro. Mas errou é segurar. No karatê a gente fala para os alunos, olha, defende, aí vai lutar, pum, toma um soco. Aí ele vem, professor, sensei, puxa, errei, entrou o soco aqui, ó, ficou roxo. Mas eu não estou falando para você que você tem que defender? Agora segura, agora você vai para casa com o olho roxo, agora vai para casa mancando. Agora é segurar o seu erro. Ah, professor, tomei um soco aqui e perdi o dente. Mas se tivesse usado os braços que nem a gente explica, estaria com o dente aí. E assim é na vida. Errou, tem que segurar o erro. Vai vir as consequências. Tem que segurar. A santidade na adoração. Nossas vidas devem ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha lá Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Nossas vidas devem ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois Ele é digno de tudo o que somos e temos. E vai dizer assim, em Romanos 12, 1,
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santidade na adoração. E aí aqui a conclusão, para a gente fechar. A história de Davi em 1 Crônicas 21 é um espelho para nossas próprias vidas. Elas nos lembram que, mesmo os mais dedicados, podem cair no erro quando a autoconfiança substitui a dependência de Deus. E aí, como ser humano, precisamos de tomar muito cuidado. Como eu disse, quando vamos ler sobre Davi, vemos que os maiores vacilos da vida dele foi muitas vezes por ele estar numa zona de conforto, numa zona de comodismo, tá se achando demais. E aí ele errava. E nós precisamos de tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes vem os elogios, muitas vezes vem pessoas, poxa, você é muito bom nisso. E aí a gente, poxa, eu sou autossuficiente demais, hein? É isso aí mesmo, eu sou bom. E aí falhamos, erramos, pecamos. Tem um aluno meu que ele aprendeu a dar um chute. E aí todos os professores falaram, cara, esse chute está muito bonito e tal, não sei o quê. Usa isso daí no campeonato. Foi usar no campeonato, tomou um contra-ataque, perdeu a luta. Chegou todo cabisbaixo. Por quê? Porque ele se inchou. Poxa, os meus professores falaram que tá bom. Inflou. Tem hora que vai vir os elogios, mas temos que ser humilde. Ô, meu irmão, você está me... eu agradeço aí, mas é para a honra e glória de Deus. Sem Deus eu não consigo, não sou nada. É entender que as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça, é a permissão dEle, é a vontade dEle, e não porque nós somos bons demais. Que possamos aprender com Davi a importância de humildade e arrependimento, reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus, perdão genuíno. Dependência total de Deus, confiar nele em todas as circunstâncias e não em nossas próprias forças. Adoração genuína e sacrificial, oferecer a Deus o que nos custa, com um coração alegre e motivado pelo amor a Deus. E aqui para fechar, que a graça de Deus nos capacite a viver uma vida que o glorifique em tudo, evitando os erros que nos afastam da sua vontade e buscando sempre a sua face. Amém? Que os irmãos saiam daqui hoje, entendendo que o caminho é uma entrega de qualidade a Deus. Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem, Pai, uma mensagem que vem mostrar para nós que devemos nos dedicar a Ti com qualidade, com entrega, uma entrega verdadeira e genuína, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje aprendendo com esse irmão que está na Bíblia, com Davi, que um coração misericordioso, um coração ensinável, um coração que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, que nós possamos aprender com Davi, Senhor, que a nossa natureza de erro não pode nos fazer não enxergar o Senhor e não pedir a clemência e a misericórdia do Senhor. Que nós possamos aprender com esse homem de Deus, que errava sim, mas que entendia que o caminho era buscar o consolo, era buscar abrigo diante de Ti. É isso que peço, Senhor Deus, nesta manhã de domingo, que nós possamos entender que o segredo é uma entrega de qualidade a Ti. É isso que peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém? Então, fazer oração para encerrar o culto, para os irmãos ir para casa, e eu espero que essa mensagem tenha falado ao coração dos irmãos, assim como falou ao meu durante a semana. Curva a cabeça, fecha os olhos.
Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu peço que o Senhor nos leve em segurança até os nossos lares, nos livrando de todo mal, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoando a nossa semana e que o Senhor possa estar conosco, Senhor Deus, aonde quer que nós pisamos, e que nós possamos estar sempre, Senhor Deus, no esconderijo do Altíssimo, nos revestindo do Teu poder. É isso que pedimos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Você que crê, aplauda o Senhor Jesus, abraça o irmão que está do seu lado aí, e está encerrado o culto, amém?